bem feliz aqui com a profundidade de ideias que aconteceu aqui. O quanto de reflexão importante a gente tem com a gente, sabe? Ver, olhar para cada um aqui, ver vários companheiros de luta ali, de trabalho. É importantíssimo ver também o SESC poder contribuir com essa criação e construção das nossas ideias, né, entre a gente, sabe? A gente está no centro aqui falando da periferia. Para a gente é uma importância muito grande, né, de poder trocar entre nós e poder mostrar, para além do audiovisual também, depois, essas trocas de ideias. Eu sou Michael Mota, para quem não me conhece, sou produtor audiovisual, sou jornalismo não por formação, mas pela osmose do trabalho ali e também assim me considero um cara de formação autodidata, apesar de ter tido a formação ali acadêmica de um tecnólogo. Eu me considero um autodidata dentro do jornalismo, do audiovisual, porque além de estudar sozinho, estudo com meus companheiros e não é o estudo acadêmico que me formou, para ser bem sincero, foi a rua, como diz o Zafra, né, que a gente estava ouvindo, a ruologia. Para mim ela é muito importante, assim, de entender essas tecnologias sociais, até de colocar... Primeiro que eu nem sabia que era um colóquio. E aqui o Daniel ensinando a gente o que é isso, novos olhares, novas práticas, sabe? Colocar... ensinar mesmo, né? Acho que a gente tem esse lugar de aprender entre nós, né? Eu só não sabia o que era, pode ser. Se reunir, né? Trazer esse lugar de... E meu trabalho está muito nesse lugar de poder trazer as pessoas, articular, mediar, sabe? A gente estava tendo essa troca de ideia, né? Eu com o Dico, que é meu sócio. Além dessa apresentação que o Dani fez de mim, eu sou sócio do Del Choque, que é uma produtora de eventos, que junto também tem a Rádio Mixtura, que é uma rádio onde a gente entende que a gente quer guardar as nossas memórias. Até esbarra um pouco na questão das visualizações que a gente estava falando ali, o quanto isso é importante, e o Flávio trouxe para a gente ali, eu acho que eu estou no mesmo caminho e ideias do que ele falou. Para a gente é importante guardar nossas memórias para que amanhã mostre o que a gente estava falando. Na pandemia, eu contribuí com um filme do Daniel, que o Daniel fez uma fala muito impactante para mim no final do filme ali que a gente estava reunido, que era... Nesses momentos que está acontecendo, em tudo que está acontecendo, bolsonarismo, enfim, de todo esse discurso de ódio, a gente vai poder mostrar para os nossos filhos o que a gente estava fazendo. E a gente estava fazendo filme, a gente estava falando sobre amor, sobre carinho, sobre amizade, sabe? E bom, vou aproveitar aqui para voltar aqui falando só até dentro desse lugar do jornalismo periférico, né? Eu sou um cara que, apesar de eu não morar em uma casa dentro da favela, eu me considero e sou da periferia. Sou nascido no Capão Redondo. E é isso. Vou apresentar aqui um pouco dos nossos participantes. Aproveitar também, estou num lugar agora que é a primeira vez que eu estou. Eu nunca mediei uma conversa com o público e, para mim, é uma grande satisfação poder falar do meu trabalho, poder falar de nós, poder falar desse jornalismo a partir da periferia. E com muito orgulho aqui eu chamo o André, que teve essa iniciativa lá atrás, né, de poder contar um pouco para a gente. André Fernandes, que é jornalista e fundador e diretor da Agência de Notícias da Favela, autor de Perseguindo um Sonho, a história da fundação da primeira agência de notícias da favela do mundo. Olha a importância, né, vai falar um pouquinho desse trabalho. E também tem um outro livro, Novos Rumos da Comunicação Comunitária no Brasil. Então, além de articulador, é um escritor, jornalista. E também convido para estar aqui a Thaís Siqueira, que é uma parceira aí nossa do Capão, moradora
moradora do Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo, jornalista e educadora e articuladora sociocultural, também cofundadora do Desenrola e Não Me Enrola, portal de notícias com o objetivo de criar espaço e reflexão em valorização das potências da juventude, preta e periférica, no campo jornalístico produzido nas bordas da cidade. Então, assim, é um bate-papo também para poder falar sobre um pouco dessa vivência e experiência do jornalismo a partir das periferias. Vou aproveitar que chamei o André primeiro, deveria ter chamado até a Thaís, né? Que deselegância, desculpa, Thaís. Mas é isso. Também tem esse lugar de respeito a quem veio antes e poder passar a palavra aqui para o nosso companheiro. Obrigado, Maicon. Tá tudo bem aí? Vocês estão ouvindo? É assim mesmo, né? Retorno. Bom, gente, legal eu ouvir você começando assim, Maicon, porque eu estou com 52 anos, né? Tenho 3 filhos. É legal te apresentar também os filhos, né, no nosso histórico, né? A mais velha tem 34, mora em Brasília, e a mais nova, a Cauane, mora em Cascavel, e o do meio, o Tauan, mora lá no Santa Marta, lá no Rio de Janeiro. Local de onde a minha história tem... Aliás, um local onde eu tenho muita história, né? E minha história começou quando eu fui pai aos 17 anos. Não, minha história começou aos 52 anos, mas quando eu fui pai há 52 anos, há 30 anos atrás, mais ou menos, 34 na realidade, eu não sabia o que eu ia fazer, né? Imagina, com 17 anos, você se torna pai, né? Muita gente, inclusive, por aí pelas periferias, né? Mas eu estava ali terminando o meu 2º grau, né? E aí eu pensei assim, cara, ninguém está querendo me dar emprego, porque eu estou procurando um emprego. Parei de estudar o 2º grau na época. O que eu vou fazer? Aí, procurando emprego, vi assim, concurso para fuzileiro naval. Aí fui lá, me inscrevi, passei e entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais. Nunca imaginei isso, porque anos atrás eu estava no Colégio Pedro II ajudando a reabrir o Grêmio pós-ditadura, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Mas era o que me restava, né, nesse latifúndio. E aí fui, fiquei lá 2 anos, 6 meses e 14 dias, e conheci uma galera de uma organização... André, você contou os dias? 14 dias. Para tu ver. Mas não foi ruim, não. Eu era um cara assim que ninguém acreditava que eu ia desistir, que eu ia abandonar. Ninguém acreditava. E aí eu abandonei porque fiquei pensando assim, vou ficar aqui 30 anos. Aí conheci uma galera de uma organização chamada Jocum, Jovens com uma Missão. Alguém já ouviu falar? Essa é uma galera boa, assim, de trabalho missionário, no sentido de que eles têm navios hospitais que vão para a África, que fazem cirurgias e constroem escolas, enfim. E eu fiquei impressionado por aquilo. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Não quero ficar aqui 30 anos, né? E fui, e como eu era fuzileiro naval, eu falei assim, cara, vou mergulhar de cabeça nisso daqui, né? Queria ir para a África, né? Queria ir para a África, ajudar os pobres. Mas a minha África estava muito próxima, né? Para que eu vou para a África? E aí, morei primeiro no Morro do Borel, depois no Santa Marta, ou Dona Marta, né? O Caco fala Dona Marta no livro, né? No Abusado. Quem já leu Abusado? Eu sou o missionário Kevin Vargas no livro. No final do livro, o missionário Kevin Vargas deixa a Associação de Moradores e funda a Agência de Notícias das Favelas, né? E aí surge na década de 90, com o meu trabalho missionário dentro das favelas, todo dia a mídia, né, nacional e internacional, me ligando o tempo todo, querendo entrar na favela, querendo uma pauta. Né? Mas me ligando por quê? Porque as violações de direitos humanos eram tantas que eu comecei a divulgar. Não tinha essa internet www assim, né? Tinha... Década de 90 era outra coisa, né? Mas tinha o e-mail, pelo menos, que a gente mandava ali para o mailing de jornalistas, e daqui a pouco a galera estava ligando, estava entrando em contato. Lá no Rio tinha André, rapidinho, exclusivamente em denúncias? Naquela já época, começo de trabalho, já... muita denúncia, porque era o que a gente sentia na pele. Eu fui espancado por um policial sendo missionário lá dentro do Santa Marta, né? Então, senti na pele o que todo mundo sente, né? Esse tratamento que o Estado dá, né, no Brasil inteiro para a população periférica, né,
Não tem escola, não tem saneamento, não tem hospital, não tem grana, mas tem a força, o braço forte do Estado. Quando lançaram o PP lá no Rio de Janeiro, né, eu falei que essa ocupação policial sem equipamentos públicos, sem o social, era um estupro do Estado, né? Deu uma puta repercussão na época, esse meu artigo. E aí, a Agência de Notícias das Favelas surge no dia 8 de janeiro de 2001, de uma ideia de que eu tive que eu não ia ficar naquele papel de fazer a ponte, eu queria democratizar aquilo, e principalmente que a própria população da favela fosse autor, deixasse de ser leitor para ser autor, deixasse de ser ouvinte, né, para estar lá, né, comunicando. E quando eu coloquei... Já surge como agência? Já surge como agência, porque foi uma ideia que eu fui, né, pensando durante alguns anos, né? E surge como agência porque eu tinha vontade de fazer um guia das favelas e impresso, e não tive perna, e conheci um empresário que trabalhava com internet. Era internet de escada, era linguagem HTML, era caro construir um site, mas eu conheci esse cara que falou, pô, essa ideia é foda, vamos fazer, eu vou te ajudar. E aí a gente colocou no ar, uma semana depois a Reuters noticiou... Desculpa, rapidinho, só para entender como colocamos no ar. Teve investimento de um empresário que investiu na agência ou não? Ele não era um empresário, um microempresário, mas que ele era expert. Acreditou e falou, vamos ali. Ele era nessa área de internet, que era uma coisa muito nova, né? E aí colocamos no ar, uma semana depois a Reuters noticiou, surge a primeira agência de notícias das favelas do mundo, né? São 22 anos... Chegou um momento, né, óbvio, depois disso eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, eu vou mergulhar. Fui fazer jornalismo, né, fui me aperfeiçoar e tudo mais, mas as coisas não andavam, sabe? Porque a gente precisa de grana. Como é que você faz um veículo de comunicação acontecer sem grana, né? Então, em 2012, conheci uma pessoa da área de publicidade e, ao mesmo tempo, eu estava mergulhado escrevendo Perseguindo um Sonho, esse livro, né? Primeiro eu perguntei, assim, no caso da editora, né? Mercado editorial, fui pesquisar, falei, cara, que merda esse negócio desse mercado editorial, né? Aí eu falei assim, quer saber? Vamos criar uma editora. E aí criamos a NF Produções, que foi criada, uma empresa que foi criada para manter a ONG. Eu falei assim, tudo que a gente arrecadar aqui de grana, e aí surgiu como editora, como audiovisual, que a gente já estava trabalhando, e na área de eventos. Um ano depois, eu conheço uma pessoa da área de publicidade que a gente monta um projeto junto, né? Que é um projeto de placas, peças publicitárias de 2x1, que a gente afixa na parede dos moradores nas favelas. Hoje a gente está em 15 estados. Né? Começamos a primeira campanha da Claro, aí depois veio o governo federal, fui para Brasília. Bom, eu separei dessa pessoa, porque essa pessoa começou o trabalho e depois botou nós, que éramos da favela, de fora, e pegou o comercial e uma galera das periferias e tocou. Né? Acontece, né? Mas nós continuamos em frente, mudamos o nome e viramos concorrentes, né? Mas eu percebi naquele momento que a única maneira da gente crescer com a comunicação era a publicidade. E tinha um entrave, né? Porque teóricos tinham dito que a comunicação comunitária não pode ser comercial, né? Teóricos, né? E aí a gente começa a fazer uma comunicação comunitária diferente. Né? A gente botou de cara 20 mil exemplares do jornal A Voz da Favela, na época Sindicato do Bancário, Furacão 2000, né? E aí a gente foi aprendendo como é que fazia isso. Financiado via o quê? Lei de incentivo, edital? Então, como que coloca 20 mil exemplares na rua? Não, 20 mil começo, depois a gente foi para 50 mil, né? E a gente chegou a circular com 150 mil exemplares em 3 estados, Rio, Salvador e Recife. Aí como é que faz, né? Bom, vamos por parte na linha do tempo, né? Pensei como é que a gente ia crescer, né, nesse tempo todo, fui pensando. Aí eu falei assim, a gente tem que dar um norte para os nossos colaboradores, né? E dizer para todo mundo que a gente não está aqui de brincadeira, né? Então, nós escrevemos esse manual de redação estilo da Agência de Notícias Favelas. É o primeiro, talvez único, eu não tenho, se alguém me corrigir, pode me corrigir, mas até agora eu não tenho conhecimento de um outro manual de redação estilo de veículos alternativos. E hoje precisávamos de um norte, são mais de 800 colaboradores que têm login e senha espalhados pelo país para escrever no nosso portal. E como é que a gente faz esse negócio crescer, né?
Aí eu tive uma ideia, porque no Santa Marta eu me tornei agente de saúde. A gente tinha um ambulatório lá e tal, era agente comunitário de saúde, né? Eu falei assim, e por que não criar o agente comunitário de comunicação? Aí, em 2015, mandamos um projeto, Ivana Bentes, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, criou o Prêmio de Mídia Livre. Aí, 10 instituições iam ganhar a categoria nacional, e nós ganhamos, para fazer a RAC, a Rede de Agentes Comunitários de Comunicação. 25 pessoas de 25 diferentes periferias da cidade, através de um edital lançado, mandaram suas redações. Na realidade, sim, uma centena de pessoas mandaram, mas 25 foram escolhidos, com uma parceria da Faculdade Olho Alonso, no Rio de Janeiro. Então, um tripé aí, né, a realização ANF, patrocínio do Ministério da Cultura, do Prêmio, e a faculdade ali, porque a nossa ideia era envolver a galera das periferias no universo acadêmico e incentivá-los a fazer o jornalismo também, né? E aí a gente, para o melhor aluno de destaque, a gente dava uma bolsa integral 100% para fazer jornalismo, e esse curso está na 5ª edição. Depois disso, a gente chegou a fazer... Bom, aí, assim, a linha do tempo, né? 2016 veio o golpe, 2018 foi eleito esse fascista aí que estava no poder. Nessa época, a gente já começou a ter dificuldade, porque a gente fazia muito trabalho com o governo federal de publicidade, quer seja no portal, no jornal e o Minidó Social. Aí você perguntou, de onde vem a grana? A gente conseguiu se cadastrar, né, a Agência de Favela, com os nossos veículos. É comunicação comunitária, mas não pode ter verba publicitária. O que não pode ter verba publicitária são as rádios e TVs comunitárias. Mas o jornal, o online e essa mídia exterior que a gente criou, pode. Então, a gente tem um cadastro do MediaCad, que é o cadastro de mídia, né, do governo federal, e a gente ali fez muitas parcerias com o governo federal, com o Ministério da Saúde, campanha da DEM, campanha da AIDS, campanha da Zika, campanha da tuberculose, campanha da vacinação. E de 2016 para cá, acabou. Só um veículo, que a gente vai ainda descobrir isso daí, como é que foi isso, né? Só um veículo nos últimos 4 anos foi contemplado com esse tipo de mídia exterior, um veículo que, inclusive, copiou o nosso trabalho, né? E aí eu tive em Brasília já, estive lá com a ministra da Saúde, que pediu a parceria da Agência de Notifavela na campanha de vacinação, estive na SECOM, expliquei essa história toda para a gente poder fazer um divisor de água com os portais que estão por aí, sites, espalhando fake news e recebendo verba publicitária do governo federal, como receberam nos últimos 4 anos. Né? Bom, isso que eu contei, quase tudo, está escrito nesse primeiro livro meu aqui, que é o Perseguindo um Sonho, a história de fundação da primeira agência de notícias favelas do mundo. Durante a pandemia, a gente se reinventou, porque a gente não sabia o que ia fazer, ainda mais com esse governo. Mas, quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei com a nossa galera assim, a gente vai fazer pelo menos 2 coisas. Não contar mais com o governo federal para verba publicitária, e nós vamos para o Nordeste, que é onde está a nossa galera de esquerda lá, os governadores de esquerda, né? E aí eu fui na Neo Energia vender publicidade para botar lá em Salvador, com a Coelba, e estava falando todos os nossos veículos de publicidade, e, de repente, eu falei da RAC, e o coordenador nacional de comunicação falou assim, é isso que eu quero essa RAC aí. Aí ele falou assim, alguém faz no país? Eu falei, não. Ele falou assim, então, notório saber, não precisa de licitação, não precisa de edital, tira a nota fiscal e a gente vai bancar isso daí. E fomos para Salvador, tivemos 169 inscritos de 89 periferias de Salvador. E selecionamos 25, né? Movimentou Salvador bem. Eu cheguei ontem de Salvador, fiquei lá desde o dia 13, antes eu estava em Brasília. A gente tem uma sede hoje no bairro da Paz por causa disso. Nós circulamos com o jornal lá, porque Coelba chegou no escopo do projeto, tá os 3 meses de circulação, né, do curso, com 50 mil exemplares, com conteúdo produzido pelos alunos, né? Depois de lá, fomos com a Neo Energia para Recife, com a Selfie, montamos lá também, começamos a circular lá. Quando veio a pandemia, a gente parou com a circulação do jornal. Enfim, a situação ficou bem delicada, mas nos reinventamos, né? A 99 procurou a gente durante a pandemia, falou assim, a gente queria pagar para vocês fazerem um conteúdo para nós, de mobilidade urbana, sem botar o nome da 99. E aí a gente conheceu o que era brand content, né? Enfim, e por que não, né? A gente está sendo reconhecido que nós somos um veículo sério, né?
Depois disso, o Terra nos procurou e hoje a gente tem uma parceria com Visão do Corre. Não sei quem conhece a Visão do Corre do Terra, mas hoje a gente vende conteúdo para o Terra, né? Então, tudo isso, né, dizendo que a gente se reinventou na comunicação comunitária. Óbvio, tem edital, tem Lei Paulo Gustavo, tem Lei Aldir Blanc, tem vários tipos de outros patrocínios, né? Mas a publicidade é o que pode bancar a comunicação se a gente souber trabalhar. E aí, assim, para não me estender, novos rumos da comunicação comunitária no Brasil, né? E eu vou passar um filminho para finalizar a minha fala, para vocês compreenderem melhor esse trabalho, e é isso. 20 anos atrás, nascia a primeira agência de notícias de favelas do mundo, a ANF. A agência foi criada por André Fernandes, um ex-fuzileiro naval que abandonou a carreira militar para se tornar missionário. Como tal, André foi morar nas favelas do Rio de Janeiro. A ONG surgiu para democratizar as informações das periferias do Brasil para o mundo. Vários projetos foram criados e a Agência de Notícia das Favelas se tornou referência em comunicação comunitária no país. Publicou o primeiro manual de redação e estilo de um veículo de mídia alternativa, lançou o jornal A Voz da Favela, o maior impresso no Brasil no segmento, e também criou a rede de agentes comunitários de comunicação. No Brasil tem muitos talentos que estão aí escondidos, precisando só de uma oportunidade, de alguém para dar uma mão e trazer para o mercado, e é isso que a gente quer, inclusão, pessoas boas do nosso lado sempre. Com tudo isso acontecendo, nosso fundador decidiu contar a nossa história e escreveu o livro Perseguindo um Sonho, a história de fundação da primeira agência de notícias de favelas do mundo. Enquanto escrevia, André se perguntava por qual editora publicaria sua obra e decidiu criar a ANF Produções, que surgiu para gerar lucros e assim manter a ONG. Além disso, a ONG foi fundada para atuar com eventos e produções audiovisuais e, em seguida, com publicidade, que se tornou o nosso carro-chefe. Você já ouviu falar do Minidor Social, criado pela ANF? Essa é uma mídia out of home, desenvolvida especialmente para dialogar com a favela. Desde que começamos até hoje, estamos presentes em 13 estados, em mais de 1.150 favelas no Brasil, com mais de 4.500 exibidores. Já geramos mais de 1,5 milhão em renda para moradores de várias favelas do país. Além de mídia exterior, trabalhamos com carro de som, publicidade em nosso portal, jornal impresso e branded content. Além de gerar e distribuir renda para os moradores das periferias, esses projetos de publicidade ajudam a manter a agência de notícia das favelas. Somos movidos por boas notícias e por isso podemos citar aqui algumas das conquistas que tivemos em nossa trajetória. A parceria com a Approach e vários clientes. A parceria com a Lumar, um dos melhores escritórios contábeis do Rio de Janeiro, que acompanha toda a nossa contabilidade. O prêmio ANF de jornalismo, o Encontro Latino-Americano de Comunicação Comunitária, medalha Pedro Ernesto e medalha Tiradentes, maiores títulos honoríficos da cidade e do estado do Rio de Janeiro. A ANF abriu muitas portas para a Approach, porque o André Fernandes é uma pessoa muito influente. E pelo menos do nosso lado, né, tudo que nós apresentamos a eles, Neoenergia, Unicarioca, Museu de Arte do Rio, eles fizeram um trabalho de excelência. Eles já fazem isso há muito tempo, eles investem na democratização da informação, na comunicação comunitária. E nós achamos que a ANF deve ir para favelas do mundo inteiro. Nossa organização cresceu e hoje conta com mais de 700 colaboradores que escrevem no nosso portal.
A rede de agentes comunitários de comunicação já atingiu outros estados. Além de nossa sede no Rio de Janeiro, hoje temos também uma sede em Salvador, no bairro da Paz, uma das maiores favelas soteropolitanas. Nosso jornal, A Voz da Favela, também chegou lá com uma tiragem mensal de 100 mil exemplares, 50 mil no Rio e 50 mil em Salvador. E o crescimento não para por aí. Em 2019, criamos o Instituto de Pesquisa DataNF, com o objetivo de levantarmos dados e estatísticas e conteúdos relevantes sobre a vida e o cotidiano das favelas brasileiras. Fizemos várias pesquisas, como os levantamentos sobre hábitos de consumo da população das favelas do Rio, sobre cultura e sobre saúde mental nas periferias cariocas. E foi assim, com muito trabalho, boas ideias e acreditando em nosso sonho, que o nosso grupo ANF chegou até aqui. Nossa evolução se deve às boas relações e boas parcerias que desenvolvemos ao longo desses anos. Como nosso fundador sempre diz, não buscamos somente clientes, mas parceiros que queiram mais do que só lucrar. Queiram transformar o mundo, que ousem sonhar e acreditar que um mundo melhor é possível. Somos um coletivo de periferia. Somos desenrolados e desenrolamos. Desenrola e não me enrola é afirmação. Desenrolar é verbo, é ação, movimento, mudança. Desenrola é descentralizar. As periferias são plataformas de conhecimento que há mais de 500 anos são afetadas pelas desigualdades sociais. Nosso alicerce são os saberes tradicionais das periferias, o conhecimento popular, churrasco na laje, pagode na rua, futebol de várzea, poesia no bar. Desenrola é desmistificar. Desmistificar o óbvio. Desmistificar que periferia é tudo igual. Corpos negros, pobres e periféricos não são apenas estatísticas. Desenrolar é desfazer. Desfazer narrativas e imaginários que não representam os territórios e sujeitos periféricos. Desfazer os nós que não foram feitos por nós. Desenrola é despertar o encontro. Encontro de sonhos, encontro de ideias, ideais, encontro de possibilidades. Desenrola é desconstruir. Desconstruir olhares, narrativas, preconceitos. Enxergar além dos fatos. Decifrar os códigos, enxergar contextos, contrapor discursos vazios. Desenrola é mais do que um verbo, é a junção de vários, junção da ação coletiva. A construção de pontes entre periferia e os espaços negados a quem veio dela. O desenrola é a junção do singular com o plural. O singular de cada sujeito e território, com a pluralidade de histórias, lutas, identidades. Honrar quem veio antes e mostrou que era possível. O desenrola é construção conjunta, crescimento e aprendizado coletivo que desenrola ações engajadoras e transformadoras. Só é bom se é bom para todos. O desenrola e não me enrola é reflexo da busca por novas formas de contar sobre as periferias e suas potencialidades. A busca por ser mais afetivo e crítico. Desenrolar para os próximos que chegarão. Só queria dizer que esse vídeo foi produzido, pensado, dirigido pela Fluxo Imagem, né, que está aqui presente. Gente, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês. Eu estou assim, com a energia assim, um pouco devagar, porque eu já estava desde cedo em um outro evento também, falando pra caramba, e aí vim para cá. E aí, enfim, mas estou chegando junto aqui. Meu nome é Thaís Siqueira, sou do Desenrola e Não Me Enrola. É para contar, né, sobre a trajetória? Eu fiquei sem entender essa parte. Pode contar um pouco da trajetória. Acho que o vídeo falou bastante, né? Acho que você podia trazer um pouco essa reflexão de trabalhar com o jornalismo sendo moradora da periferia, né? Trazer um pouco da importância desse olhar de ser moradora e trabalhar com jornalismo. Tá, então eu vou começar a partir de uma fala que é licença, né, para chegar, né? A gente em 2019, estou pedindo licença para ele, né, por conta que é quem veio antes. A gente em 2019
nós do Desenrola e Não Me Enrola, junto com outras coletividades, Periferia em Movimento e outros comunicadores, jornalistas da Quebrada, a gente fez uma pesquisa sobre o jornalismo periférico e a comunicação nos territórios periféricos da cidade de São Paulo, né? A gente lançou essa pesquisa em agosto de 2019. A gente só não avançou mais com as apresentações dessa pesquisa porque, em seguida, em 2020, vem a pandemia e aí muitas coisas travam. Mas dos dados que a gente extraiu dessa pesquisa, eu gostei muito de te escutar, porque tem uma parte lá na pesquisa que a gente colocou assim: nossos passos vêm de longe. E por que a gente colocou isso? Porque na pesquisa a gente identificou que já existia uma galera lá nos anos 90, né, que já estava produzindo o jornal impresso na raça, né? Como que é, você produzir um jornal impresso? Se já é caro hoje, naquela época era muito mais, com certeza. Tinha uma galera já nas rádios comunitárias, no fanzine, as pessoas já estavam fazendo a comunicação para pensar os territórios sobre todas as questões que tem nos territórios periféricos, né? E aí, nessa pesquisa, a gente identificou muito isso, que nossos passos vêm de longe e que, para nós, que somos mídias periféricas, que nem o Desenrola tem agora 10 anos, né? Ainda é um bebê engatinhando. Mas 10 anos se passaram. E, para a gente estarmos 10 anos produzindo esse jornalismo que a gente faz de Quebrada, existiram pessoas lá atrás, né, como você e outros, né, que vieram e fizeram isso antes da gente para abrir espaço para a gente também conseguir fazer um trabalho assim. Quando a gente finaliza falando assim, desenrolar para os próximos que chegarão, isso significa que o que a gente está produzindo hoje, fazendo hoje, o nosso objetivo é abrir e trilhar caminhos para que outras coletividades surjam, né? Não somente a gente do Desenrola. Eu fico muito feliz quando eu vejo novas iniciativas surgindo de verdade, porque existe aí várias lacunas que precisam ser preenchidas, que é uma contrapartida do que é esse jornalismo hegemônico, né? Essa mídia hegemônica. E aí somos nós que estamos nas periferias que podemos fazer essa contranarrativa desse jornalismo hegemônico, né? Fazer isso de forma diferenciada. Então, eu fico muito feliz com isso, de verdade, e eu acredito muito nesse ecossistema do que é o jornalismo de Quebrada, e acredito muito que uma das coisas que o Desenrola sempre vem trabalhando é pensar a perspectiva do campo do jornalismo a partir das quebradas como um avanço mesmo, sabe? Democrático mesmo, que a gente consiga avançar, que a gente consiga estar em espaços como esse, por exemplo, que hoje a gente está aqui batendo esse papo para falar sobre jornalismo periférico. Eu lembro que quando a gente começou a Desenrola, isso, era uma coisa assim que... Aonde que nós estaríamos aqui? Não, nenhuma, entendeu? Eu lembro como hoje, quando eu já tinha esses pensamentos de fazer o que a gente faz hoje, e aí eu lembro que eu virei para o Ronaldo, né, que fundou Desenrola junto comigo, e aí eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? A gente só fica falando, vamos colocar no papel? Aí eu lembro que eu fui lá, paguei uma hospedagem, né, para abrir o site, falei assim, está aqui agora. Aí eu lembro como hoje, a gente descendo a ladeira, e eu falando assim, o Desenrola faz 10 anos agora em abril, né? E a gente descendo, eu falei assim, pode ter certeza, olha, diante desse céu da terra, mano, vai ter um dia que a gente vai chegar, vai fazer um monte de coisa da hora, aí as pessoas vão procurar a gente vai atrás das pessoas, vai ser da hora. E era só um sonho, a gente não tinha nada concreto, a gente não tinha nada na mão, mas a gente tinha um sonho. O que é o sonho? De realizar, E aí, se a gente tem um sonho, a gente tem a vontade, a gente só precisa ir atrás disso, sabe? E com todas as dificuldades. E aí... Nesse sentido, a gente começa, o Desenrola, vai desenvolvendo as coisas, e hoje a gente pensa muito nesse campo do jornalismo a partir das quebradas, como esse campo mesmo de ocupar espaços. Eu estive aqui em dezembro do ano passado, também a convite de um professor acadêmico lá do Ceará, e aí era também para falar sobre jornalismo. E aí, eu estou muito feliz de verdade assim, de voltar aqui hoje e ver tantos corpos pretos periféricos ocupando esse espaço, né? Em dezembro, eu sofri um racismo estrutural aqui, nesse prédio mesmo,
sabe? Quando eu cheguei nesse espaço, me colocaram para ir trabalhar no buffet, me perguntaram assim, você vai para onde? Eu falei, vou para um evento. Aí me direcionaram para o lugar, colocaram uma pulseirinha e eu fui. Cheguei lá, aí eu vi um buffet, eu falei, nossa, vão servir comida? Aí eu falei assim, gente, tem algum lugar aqui que vai acontecer, um evento aqui? O pessoal, eu acho que você tem que entrar. Eu, valeu, beleza. Entrei, Isso não vi nesse nada. evento de dezembro, Thaís? Isso, em dezembro do ano passado. Aí eu entrei, não vi nada, aí eu voltei. Quando eu voltei, eu vi o pessoal trabalhando, eu vi a cozinha, aí eu parei assim, eu falei assim, mano, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. E eu também verbalizei isso na época, sabe? Mas, para mim, foi muito dolorido, porque era para falar do seu trabalho como jornalista e aí, periférica, assim, dentro exatamente, de um lugar que então, você iria exposto às reflexões. Exatamente. E aí estava eu, como uma mulher preta de quebrada, tinha pouquíssimas pessoas negras, assim, e aí, para mim, hoje é muito da hora, assim, de verdade. Aí a gerente do SESC, ela desceu para conversar, né, comigo, tal, pediu desculpa. Eu falei assim, olha, da hora, mas eu acho que a formação precisa começar dentro de casa sobre a questão do racismo estrutural. Eu lembro que, na época, eu falei assim, não quero que ninguém seja mandado embora, não quero que aconteça nada com essas pessoas, até porque isso aconteceu também com pessoas... quem me abordou também foi outra pessoa negra, porque tipo, olhou para mim enquanto mulher negra, e a pessoa sendo negra falou assim, só pode ser para trabalhar lá no buffet. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com isso, né, por conta do racismo estrutural, de entender que tipo que o nosso lugar é de estar, não que trabalhar no buffet não seja um trabalho digno, gente, mas só que tipo que é isso, né? Os nossos corpos estão acostumados, as pessoas estão acostumadas a ver nossos corpos nesses espaços. E aí o que eu disse foi que surjam mais formações para quem está dentro de casa antes da gente abrir para fora, né? E aí, tipo, não sei se surgiu as formações, mas hoje, por exemplo, eu fico muito feliz de ver isso aqui acontecendo, de verdade mesmo. Ai, nossa, meu Deus do céu, estou tentando. Mas aí, enfim, gente. Mas, voltando para a questão da pesquisa, se eu estiver me perdendo, vocês me falam, tá? Tá de boa. Mas, voltando para a questão da pesquisa, a gente identificou esse barato dos nossos passos vem de longe, e aí o trabalho que a gente faz é justamente esse, né? A gente tem um portal de notícias, que a gente fala da quebrada, a gente tem um programa de formação do Você Repórter da Periferia, que a gente dá formação para jovens das periferias da cidade de São Paulo, jovens pretos, periféricos, desde 2014. Então, assim, a gente tem muitos jovens, por exemplo, que estão ocupando o jornalismo ocupando espaços nessa mídia hegemônica. Esses corpos pretos também precisam estar nesses espaços para poder pensar a quebra de ruptura, né, da forma como se pensa dentro desses espaços. Então, assim, das formações que a gente fez com esses jovens periféricos, 80% dos jovens eles estão trabalhando na área da comunicação. Então, uns estão no campo, por exemplo... Mudou o sonho de querer ser jogador de futebol na quebrada, né? Hoje quer ser um youtuber, um comunicador... E assim, tipo... A nossa ideia não é nem que o jovem ele queira ser jornalista, não é isso. Ele tem que ser o que ele quiser ser, sabe? E a perspectiva do jovem preto periférico, muitas vezes, né, da forma como ele é tratado e subjugado, não deixa essa perspectiva para os jovens, né? E aí é isso. Então, tipo, 80% dos jovens que passaram pelas nossas formações, eles estão ocupando espaços na área da comunicação. Uns estão trabalhando nessas mídias hegemônicas, né? Não sei se vocês conhecem, já viram na Band aí o Kaique Santos, na TVT, o Kaique foi aluno nosso em 2016. Tem uma galera aí ocupando espaços em agência de notícias. Tem uma galera que está produzindo também cinema na quebrada, entendeu? Que não saiu do território e está fazendo acontecer dentro da sua própria quebrada. Então, é isso. É o jovem ele ter a oportunidade dele fazer as escolhas dele daquilo que ele quer fazer, entendeu? E aí a gente tem essa frente também do Você Repórter da Periferia, que é uma coisa que, para a gente, faz muito sentido, sabe? Da gente pensar a perspectiva... Reportagens autorais. Aí a gente, só para vocês entenderem, né, são 8 meses de formação com jovens, a gente usa o jornalismo como um instrumento pedagógico, né, para poder formar esses jovens. E, então, assim, a gente tem uma parte teórica e prática. A prática, a gente circula a cidade de São Paulo, as periferias da cidade de São Paulo, produzindo reportagens com esses jovens. Então, não interessa se a gente está
na sua, a gente tem uma redação no Jardim Ângela, né? A redação do Desenrola. Mas não interessa se a gente está no Jardim Ângela, na Zona Sul, mas se a gente precisar levar os jovens lá na Zona Leste, a gente vai. Não é à toa que no manifesto tem a galera lá de São Mateus, Grupo OPNI, enfim, a gente cola com todo mundo mesmo que pensa em somar, em fazer a diferença na quebrada, né? Então, assim, para mim, fazer jornalismo na quebrada hoje, quando a gente começou o Desenrola, é o que eu falei, a gente nem imaginava fazer o que a gente faz hoje, né? A gente só sonhava, entendeu? Mas só que tipo se transformou numa questão que é muito também de ocupar os espaços e entender que o jornalismo que a gente faz é um jornalismo profissional, porque muitas vezes o jornalismo que a gente faz é colocado em xeque, né? Tipo, jornalismo de periferia? É jornalismo de periferia e é um jornalismo profissional, sim. Eu sou jornalista por formação e eu nem gosto de ficar falando isso. Muitas vezes estou falando aqui, mas, de verdade, eu vou nos lugares e eu falo, eu sou jornalista. Eu não gosto de ficar falando assim, sou jornalista por formação, porque eu acho que eu não preciso ter que ficar reafirmando esse tipo de coisa, sabe? Eu não preciso fazer isso, entende? E aí... Mas aí, você acha que dá um peso o teu diploma em falar ali, eu participei por esse lugar da academia também, porque eu sou jornalista que eu não sou de formação. Eu tirei meu MTB, entrei lá pelo processo, comprovei que eu exerci a profissão. Você acha que isso tem algum peso dentro do seu trabalho como jornalista na periferia? Eu olhando para você e você dizendo isso para mim, não. Mas para um jornalista que tipo ele não é da quebrada, tem. Porque ele vai te olhar diferente. Talvez ele não te olhe porque você já passou pela Globo, entende? Mas, tipo, para a gente que nunca passou pela Globo, se a gente traduz isso, entendeu? Tipo, ele vai olhar de uma outra forma diferente, invalidando o seu conhecimento. E eu acho que isso que é complicado, né? Uma pessoa invalidar o conhecimento da outra, porque os conhecimentos eles se somam. Ele não tem que subtrair, ele tem que somar. Entende? Então, não é porque você não se formou na academia que eu não tenho que respeitar o trabalho que você faz, porque o trabalho que você faz é incrível, entendeu? Então, é muito nessa perspectiva. Eu, como uma jornalista de quebrada, eu super vou olhar e falar assim, pô, que da hora, meu. Agora, um jornalista que não é de quebrada e que também não vai olhar e entender, né, o jornalismo que a gente faz, aí vai ter isso, sim. E aí a gente precisa ocupar esses espaços, sabe? Sabe uma coisa que eu vejo, acho que tem muito em comum aqui até de outras iniciativas da gente da periferia. O Desenrola nasce de fazer notícia, trabalhar com jornalismo, mas ele parte para a educação, ele começa a fomentar também outras atividades para além do seu trabalho, o seu serviço direto, pensar outras alternativas de reflexão da própria cidade, da própria sociedade que vive. E eu acho que isso tem, com tela firme, acho que isso tem de um crescimento além do trabalho que foi iniciado, sabe? De entender a demanda que tem a cidade, a própria agência, né, de nascer ali como agência querendo fomentar a comunicação e partir para a comunicação visual, para outros projetos de formação. Posso falar só uma coisa? Aí, desculpa, só para... Isso que você está falando é muito importante, né? Porque eu acho que isso que é uma das coisas que diferencia o que é o jornalismo de quebrada, o jornalismo periférico, do jornalismo que não é de quebrada e que não é periférico. Porque o jornalismo de quebrada... Entender as dores do rolê. O jornalismo de quebrada, ele não está só noticiando. O objetivo dele não é só noticiar. O objetivo dele é impactar o território. É impactar os moradores, as moradoras e moradores, né, pensando na linguagem neutra, nos territórios. Entendeu? E isso, cada mídia periférica encontra a sua maneira de se fazer isso. E a maioria delas encontra por meio da educação. E aí eu estava nessa discussão hoje de manhã, né? Encontra por meio da educação. Hoje, o que está em pauta é a educação midiática.
né? E aí, eu estou ouvindo o pessoal, educação midiática. Aí eu fui ler, falei assim, deixa eu ir ler esse negócio da educação midiática. Falei, mas isso é o que a gente faz. A gente já faz isso, a gente só não estava dando esse nome de educação midiática, entende? Então, também tem isso. A gente está nas quebradas fazendo o tempo inteiro, sabe? Fazendo corre, fazendo nosso trabalho o tempo inteiro. E aí, depois de um tempo, vence, né? Tipo, os estudiosos, sei lá o quê, dá um nome. Pronta. Ele olha de longe e fala, isso aí é isso aqui, vem, dá um nome, né? Deu um conceito para isso. Esse conceito se chama educação midiática. E aí, muitas das vezes, a gente que já faz isso há muito tempo, a gente distancia o nosso trabalho disso. Entende? E aí a gente precisa entender, não, olha, esse conceito que você está aplicando, que você está falando, é sobre o meu trabalho que eu já faço há X e X anos. Entendeu? A gente já faz isso há um bom tempo. O Fábio até colocou um pouco disso antes de você chegar, de que ele se sentia nesse lugar de precarização do trabalho dele pelo próprio mercado de usar essa expertise, né, que a gente produz. Então, esse livro justamente fala sobre isso, né? Porque chegou uma galera teórica no passado e falou um bocado de coisa, e agora a gente está com uma galera prática também, fazendo a história, né? E aí você falou de contra-hegemonia, eu esqueci de falar sobre isso, que eu acho que é muito importante, né? A contra-hegemonia, ela não pode continuar se dando só no campo ideológico. E aí a gente precisa da grana, porque a gente vai para o campo dos números, né? E aí a gente é efetivo nessa contra-hegemonia. Lógico, o manual de redação em estilo a gente fez justamente para a gente não se perder, né? Não chegar e falar, deixou de ser comunitário. Não. Mas a gente pode ser contra-hegemônico também no campo dos números e buscar recursos para a gente poder crescer. E, né, você falou de sonho, né? 10 anos atrás e tudo mais. Foi essa pegada de perseguindo um sonho, porque a gente não pode deixar de acreditar, e aí eu estou vendo pessoas mais novas aqui e tudo mais, a gente não pode deixar de acreditar nos nossos sonhos, e a gente não pode deixar de acreditar no amor, que é isso que vai vencer o ódio, é isso que vai mudar o nosso país, é isso que vai mudar o mundo. E eu não estou falando eu fico arrepiado, eu não estou falando de uma coisa abstrata, eu estou falando porque a gente não está aqui por causa do dinheiro. O dinheiro vai ser só uma consequência de um bom trabalho e dos nossos sonhos sendo realizados. Mas a gente tem que acreditar no amor. E só para complementar, pandemia, eu tive uma paralisia facial no início da pandemia, porque, imagina, tinha 20 distribuidores de jornal lá no Rio e a contribuição voluntária, o jornal A Voz da Favela, né? Tudo que dá fica para eles. Eles ganhavam entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Eu tive que falar o seguinte, para a distribuição do jornal. E aí vi cesta básica para a galera, tal, não sei o quê, tive uma paralisia facial, fiquei mal. E comecei a fazer terapia. Aí a gente fez um projeto para a Fiocruz de terapia nas periferias, com pesquisa, com comunicação comunitária, para falar da importância da terapia para essa galera, com psicoterapia para mulheres vítimas de violência. Então, assim, a gente está no jornalismo, está na comunicação, é o foco, né? Mas se tiver uma parada que a gente vai falar assim, não, vamos pegar por aqui, porque isso aqui é importante para as nossas periferias. Trabalho que fizeram né? com a educação, com a saúde, né, dentro da periferia, o quanto isso impactou, né, a periferia. E a Nízia falou que vai nacionalizar esse projeto. Hein? Posso falar? Nisso que você está falando, eu super concordo com você, porque é isso, né? A gente tem que parar de tratar o jornalismo que é feito na quebrada de tipo, não é feito com amor, gente, é feito com amor aqui. Mas paga nós, mano. Paga nós quer grana, mano. Essa aqui é o rolê, mano. Super com amor, mas a gente precisa se remunerar melhor, a gente precisa viver melhor, a gente precisa se pagar melhor, a gente precisa pagar a equipe, a gente precisa ter todo um ecossistema ali financeiro para as coisas acontecerem. Só que, por exemplo, no Desenrola, a gente também acredita muito na questão de valores. Aí não ideologia, valores. Entende? Como, por exemplo, eu vou atrás mesmo dos apoios, que nem tipo no Desenrola a gente vai bater na porta de fundação, sai batendo na porta de um monte de gente, fala, mano, a gente precisa de dinheiro, sabe? Mais de instituições ou de marcas também? De marcas a gente nunca teve, a gente já foi,
mas a gente nunca teve assim por exemplo, uma abertura como no seu caso, sabe? Nunca foi uma abertura como no caso dele. Mas a gente chegou aí. Mas depois a gente mudou a rota, entendeu? Aproveitando, André, nesse seu caso de parcerias da agência com marcas, foram muito mais as marcas que chegaram até vocês ou vocês que fizeram esse caminho de bater lá e eles aceitarem? Foram mais a gente tem um comercial, né? A gente tem uma empresa que ganha uma porcentagem para fazer o nosso comercial. Né? A gente tem um Media Kit, que a gente apresenta para as empresas, que a gente apresenta para os governos. Né? Eu tive com o André Curvelo, que é o secretário de comunicação do governo da Bahia. Enfim, a gente corre atrás. Mas de bater na porta mesmo. Porque o sonho não é pequeno, o sonho é grande. Né? O sonho que a gente está perseguindo. Então... Eu vou aproveitar para abrir também para quem quiser. Posso só terminar de concluir? Que eu não concluí. E aí, assim, tipo, a gente não conseguiu ir. Aí a gente conseguiu... eu acho que é importante trazer isso. Que a mudança do Desenrola, ela acontece, a possibilidade do sonho, ela acontece por meio de uma política pública aqui da cidade de São Paulo, que é o VAI. Né, que é a valorização de iniciativas culturais. Falei certo, né, gente? A galera conhece o VAI aí. Então, assim, foi essa política pública que foi o primeiro pontapé para o Desenrola existir. Então, assim, a gente surge em 2013 e eu acho que é importante falar. Não surgimos em 2013 por conta das manifestações. A gente surge antes, em seguida vem as manifestações, né? Então a gente surge em 2013 e em 2014 a gente consegue o apoio do VAI, que é justamente focando nos jovens, que é de pegar uma política pública focada em jovens de 18 a 29 anos, possibilitando esses jovens de escrita de projetos. E, na época, quando a gente participou, o edital estava em 26 ou era 27 mil reais. Então, assim... O VAITEC? Não, o VAI 1. Naquela época, era 26 mil reais. Então, e aí a gente ganhou para poder fazer a primeira edição do Você Repórter da Periferia. E quando caiu aquele dinheiro na nossa conta, a gente falou, caramba, é muito dinheiro. Meu Deus, que responsabilidade, é muito dinheiro aqui, eu nunca vi tanto dinheiro na minha conta, sabe? E aí o VAI, ele é uma política pública extremamente importante, porque ele também possibilita o jovem aprender a lidar com as finanças, coisas que a gente não aprende isso no cotidiano, isso não é passado na escola, né? A gente não aprende isso no ensino público. Educação financeira está longe, né, da gente ter, né? E o VAI, ele possibilita a gente passar por essa experiência de educação financeira. Quebrando a cara lá, né? Não pode mudar, cadê a nota de tudo? Exatamente. E aí foi a primeira vez. Aí a gente ganhou o VAI 2 vezes. E aí surge a Lei de Fomento à Cultura da Periferia, que daí no primeiro ano foi 300 mil reais. A gente, do Desenrola, a gente falou assim, vamos se inscrever? E olha, a gente falou assim, vamos se inscrever por desencargo de consciência, porque a primeira edição, mano, tem tanta gente, né, tipo, que está aí a miliduca fazendo as coisas. Vamos escrever, né? Aí a gente foi, escreveu. Só que nós estávamos assim, só foi uma experiência. Aí, daqui a pouco, a gente via o pessoal, a Suzy, né, do Sarau do BIM, uma galera, todo mundo marcando a gente no Facebook. Eu fui olhar e falei assim, a gente ganhou fomento, não acredito. E aí isso possibilitou, por exemplo, que a gente fizesse acontecer o Centro de Mídia M. Boimirim, que hoje não existe mais, mas ficou 5 anos, né, a existência dele ali no Jardim Ângela, onde a gente pensou num espaço que poderia abrigar não somente a nossa redação do Desenrola, mas as coletividades do território que precisavam de um espaço. Porque antes você fazia uma reunião, vamos para o SESC. Mas aí, às vezes, no SESC não tinha um espaço de acolhimento, entendeu? Você ia falar assim, não tem... Você ia na parte lá da comedoria, o povo quer comer. Aí você ia numa outra parte, aí o povo estava fazendo a atividade. Para poder trabalhar, não existia a internet, então tipo não tinha. E a gente pensou nessa plataforma física, né, que foi o Centro de Mídia M. Boimirim, e dali surgiu coletivos dali, tipo, que ainda existem, outros que não existem mais porque foram fazer outras coisas. E aí foram 5 anos, e aí, quando vem a pandemia e a gente volta, a gente percebe, porque iam vender o espaço. Primeiro, a gente não queria se desfazer do espaço do Centro de Mídia. Aí iam vender o espaço, a gente não tinha grana para comprar. Só que daí a gente também começou a entender
que, depois da pandemia, também existiu uma mudança, né, no hábito de trabalho das pessoas. Foram praticamente 2 anos que as pessoas precisaram se reinventar nas suas formas de trabalhar e precisaram trabalhar de casa. Então, aquela plataforma que antes era importante das pessoas saírem de suas casas e irem para o centro de mídia, a gente também percebeu que não estava fazendo mais sentido. As pessoas já estavam se adaptando ao seu Aí trabalho. o espaço do centro de mídia, a gente fechou a porta, entendendo que a missão dele no mundo foi cumprida, entendeu? E aí a gente conseguiu, minimamente, a partir disso, pensar mais ainda fortemente no portal de notícias, no Você Repórter da Periferia, que a gente ficou 2 anos sem ter formação por conta da pandemia, e a gente vai voltar esse ano, né? Mas só para dizer que foi por meio da política pública que foi um avanço para a gente, e depois da política pública que a gente consegue bater na porta de fundações e consegue começar a ter apoio, entendeu? Foi a partir disso. Então, assim, política pública, gente, é muito importante. Eu sei que em outros estados, a gente que está aqui em São Paulo, a gente está com acesso assim, políticas públicas incrível, sabe? Hoje pela manhã eu estava conversando com outras mídias periféricas do Maranhão, de Santarém, de Salvador. A galera não tem políticas públicas como a gente tem aqui, sabe? E as coisas lá são muito mais complicadas. A gente aqui, minimamente, bom ou ruim, a gente tem o acesso à internet, né? Mas esse racismo digital, né, que tem aqui nas nossas periferias da cidade de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, que também né, já é um estado assim, tipo, pensando assim no capital político, né, tipo, maior, são as 2 maiores, nos outros estados não tem essas garantias, entende? E aí, minimamente, uma das coisas que, quando a gente pensou em fazer a pesquisa aqui em São Paulo, foi justamente pensando em entender como que é a comunicação aqui de São Paulo. Um outro sonho nosso é ampliar para uma outra pesquisa pensando em mídias de outros territórios periféricos de outros estados, para a gente entender como pensar políticas públicas para os outros estados. Porque a gente aqui em São Paulo, minimamente, a gente está fazendo um trampo, sabe? A gente está conseguindo fazer alguma coisa e conseguir ganhar alguma coisa. Tem uma galera que está produzindo e fazendo comunicação em outros territórios, em outros estados, que não tem nada. Aqui a gente tem uma câmera, a gente tem minimamente um gravador. A galera não tem nada, sabe? Tá mais à vontade de fazer, só que ainda procurando alternativas, né? Eu Exatamente. Preciso, até para a gente poder ter uma troca com quem está aqui, da gente poder abrir para perguntas de quem quiser ir da plateia. Pergunta, comentário? Deixa eu só... Só para a gente captar, faz a pergunta no microfone para a gente captar. Eu acho que não tem necessidade. É só para a gente captar o áudio. Tá bom. Eu acho que aqui da sala eu sou o mais idoso, sabe? Eu sou o idoso da sala. É bom pontuar que a profissão de jornalismo, ela existe há pouco mais de 30 anos. É uma profissão nova, né? Entendeu? Essa jovem talvez não saiba que ela foi criada há 30 anos atrás. Até então, os jornalistas de antes eram advogados, eram sociólogos, eram filósofos de formação. Hoje, não. Hoje, você é jornalista de formação, a Kátia, eu não sei se tem outros. Então, é bom pontuar isso, tá? Que a profissão... Não, eu sou jornalista, eu sou profissional de jornalismo, ele foi criado há 30 anos. E tem muita gente aqui com menos de 30 anos. Era só isso que eu queria pontuar. Então, a gente vai passar aqui para a ordem. Kátia, tem mais alguém? Tá, então tem 3, a gente faz um... Na verdade, assim, é uma continuação da mesa que eu fiz de manhã. Na verdade, eu queria ter abordado esse tema, mas acho que vocês vão surfar demais agora. Eu queria que vocês fizessem um comentário sobre a questão da linguagem. Porque, quando a gente fala de conteúdo periférico, ou você trouxe um termo, como é que falava? Mídia, não sei o que lá, que você falou, que você ouviu e falou, educação midiática.
tem toda uma nomenclatura, né? Aqui na mesa da manhã em que eu participei, a gente tinha um professor de universidade que trouxe diversos conceitos acadêmicos importantíssimos, mas que em que profundidade, não é, que a gente consegue fazer com que a periferia entenda. E eu não estou falando da questão da formação, compreende? Estou falando o seguinte, que eu quero comunicar com a tiazinha lá da ponta, que nunca sentou num banco de universidade, não vai entender nada do que a gente falou aqui de manhã, mas também quero comunicar com o cara que é o prounista, que acabou de entrar e está morando lá na quebrada. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco esse negócio da linguagem e, se possível, que vocês trouxessem aqui exemplos de pessoas que hoje estão nas redes sociais dialogando com a linguagem de quebrada. Então, tem uma coisa muito interessante, porque a gente estava fazendo esse negócio do Minidor, né? E aí a gente tem os concorrentes lá do Minidor. Hoje tem uma meia dúzia de empresas que fazem a mesma coisa. Copiaram da gente e estão fazendo a mesma coisa. Aí eu fiz um diferencial, falei lá com o pessoal da SECOM, do Ministério da Saúde, falei assim, então a gente vai fazer uma matéria a cada 25 placas instaladas. Com a linguagem lá de dentro, feito pelos nossos jornalistas que são moradores da periferia, né? Está aqui Marcos Ibordi, que é nosso editor, daqui de São Paulo. A gente está nesse processo agora. Pegamos uma campanha. Nesse momento, a gente estava instalando sobre a tuberculose, o Ministério da Saúde, Recife e Rio de Janeiro. E também falei para o pessoal lá o seguinte, olha, existem campanhas que vocês fazem que vocês não conversam com a favela. Campanhas de publicidade que as agências criam da cabeça deles que não está conversando com nada. E eu ainda vou mais longe, tá? Eu passei muita dificuldade. Nesse primeiro livro eu conto, passei muita dificuldade. Tinha dia que eu não tinha dinheiro para passagem, na época do início de tudo da NF, né? E continuei em frente. Aí teve uma empresária, num desses dias que eu não tinha dinheiro para passagem, que ela falou assim, eu vou investir muito dinheiro, mas tem que mudar o nome favela, da ONG. Aí eu falei assim para ela, a senhora já entrou numa favela? Ela falou assim, não. Eu falei, então a senhora não sabe o que a senhora está falando. E, durante um bom tempo, a mídia tentou botar goela abaixo comunidade. Tá? Comunidades, condomínios de luxo e da Barra da Tijuca, do Leblon, são comunidades, mas não são favela. Toda favela é uma comunidade, mas nem toda comunidade é uma favela. Então, eu falo até sobre isso no nosso manual de redação estilo, porque a gente tem uma linguagem, né? E que não vai falar uma linguagem rebuscada acadêmica com a galera da periferia, cara. Então, é isso. Deixa eu só aproveitar, até né, enquanto eu estava como jornalista do Profissão Repórter e ali da TV Globo, para mim sempre foi uma questão muito importante eu ter esse cuidado com a linguagem que vai chegar para os telespectadores. Assim, para mim sempre foi muito importante se comunicar com a Dona Maria, com quem não tem essa consciência e expertise técnica ou até mesmo de experiência mesmo, sabe, fora da sua própria bolha ali de convivência. Para mim sempre foi uma questão muito grande, sabe, de conseguir trazer essa reflexão mais próxima do que eu acredito, do que eu vejo, sabe. Tanto é que, assim, eu vejo que até no jornalismo, assim, a gente esbarra muito no que, mas isso não é apelativo, não é chamativo, não é vendável para os telespectadores, para os números. A gente sabe o quanto as pessoas consomem muito mais dados, consomem muito mais a dificuldade, a treta, as pessoas veem mais. O que gera esse bolsonarismo é que as pessoas, elas... eu acredito, e isso para mim é muito curioso, que o ser humano tende a ir para um caminho diferente da harmonia. O ser humano gosta do conflito. Se ele estiver muito harmonioso, ele vai buscar alguma coisa que ele vai buscar o conflito para tentar resolver, sei lá. Então, assim, inclusive, eu tinha separado, eu sei que a gente já está no tempo aqui, eu separei só um trechinho para poder mostrar, que vai de encontrar isso que eu estou falando de... as pessoas esperam que a gente fale só das tretas, sabe? Então, eu sempre tive
uma dificuldade de querer mostrar iniciativas e ações interessantes da própria quebrada, de lugares interessantes que empresas fazem ou profissionais fazem, e o jornalismo tem esse lugar de, mas é um merchan, não pode mostrar, como se estivessem pagando para mim falar bem da iniciativa que seja. Então, eu vejo essa barreira muito grande ainda hoje, sabe, de poder mostrar boas iniciativas. Infelizmente, a gente é importantíssimo, não estou desqualificando a denúncia do trabalho que a gente faz, que é tão importante quanto. Se tiver um celular na mão, grava mesmo, grava a polícia, grava as ações que acontecem de violência na nossa quebrada, mas acho muito importante a gente poder mostrar nossas potências. Olha quanto é interessante a gente estar aqui em um colóquio, falando sobre várias iniciativas periféricas, falando sobre nosso trabalho, sabe? E aqui vai um trabalho que eu fiz lá no Profissão. Eu vou colocar só um pedacinho. O Max já está ali esperando. Umas sacolas ali. Da hora, Max. Boa. Mano, essa fotografia aqui tá muito linda, hein, pai? Fotografia na moral, velho. O que vai acontecer hoje aqui? Esse é o set número 1 e principal da gravação do videoclipe do Cocão A Voz, que tem uma correria muito importante no rap da Zona Sul, enfim, do Brasil como um todo, e na literatura periférica, né? A gravação do clipe é a parte prática de um curso gratuito de audiovisual para jovens da periferia. O audiovisual que eu penso e que eu busco é um audiovisual de quebrada, feito por quebrada e para quebrada. Então a gente tem uma equipe toda periférica, majoritariamente preta, né? Então para mim é uma satisfação de estar num set só com pessoas pretas de quebrada. Eu fico muito feliz com essa oportunidade que eles estão tendo aí, eles e elas aí, de estar com uma câmera na mão, uma câmera fotográfica, fazer um vídeo, trabalhar o roteiro. Aí tem o cara que vai cuidar da maquiagem, a mina que cuida do figurino, muito louco. Ô Maicon, você sabe tão bem quanto eu que no jornalismo, o repórter cinematográfico, geralmente ele está ali fazendo a apuração junto, atrás da câmera. Eu fico muito feliz que você assuma também a autoria na frente da câmera. Cara, é muito complexo isso tudo, pode não parecer, mas você está ali filmando, tem que controlar várias funções na câmera e ao mesmo tempo pensar no conteúdo, na entrevista, na melhor pergunta. Como é que é isso para você? Tá nesse lugar de conduzir uma videoreportagem é um desafio muito grande, porque fica atento à parte técnica, né, de estar com o áudio bom, de estar com a imagem boa, e conduzir com as perguntas é uma dificuldade de fato enorme. Os dois jovens, o Max e o Nenê, eles já fizeram um trabalho comigo pelas quebradas, como a gente costuma falar. Então a quebrada é uma praia sua aí? Eu sou nascido e criado no Capão Redondo, sou da periferia, tenho muito orgulho disso. Nós vamos fazer um breve momento de mostrar o que a gente tem de equipamento aqui agora. Então é o seguinte. O vídeo do Mota ali já traz ainda mais evidência do que eu falei. Tinha 3 ali jovens que foram meus alunos, não vou ser repórter da periferia ali. Eu falei para ela ali, meu aluno, aí eu já vi mais 2. E isso que é da hora, né? A gente vê a galera espalhada, é o que eu falei. Tem uma galera que tá na redação, tem a galera que está no audiovisual, tem a galera que está no cinema. O Vinícius, por exemplo, ele foi aluno meu em 2017. Né? Então, é isso, gente. Eu fico mó feliz de ver a galera... Quando eu olho e falo, ai, meu Deus, muito legal mesmo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que começa, por exemplo, pelo que o Mota ele trouxe logo no início. Eu nem sabia o que era colóquio. Então, assim, qual a linguagem que a gente vai falar com a quebrada? Na linguagem mais simples possível, nada mais. A gente não vai falar na gíria. A gente fala na gíria, mas a gente não precisa fazer o jornalismo falando na gíria com as pessoas da quebrada. A gente só precisa falar de forma simples, entendeu? Um colóquio é uma palavra que a gente usa no nosso cotidiano? Não. Então, assim, se a gente precisa traduzir alguma coisa para a quebrada, como que a gente vai falar? Na linguagem mais simples possível
possível do cotidiano da vida dessas pessoas. Eu acho que basicamente é isso. E outra coisa que eu acho que é muito simbólico Aproveitando, também... caramuja juntou a rapa toda, eu coloco. E eu acho que uma outra coisa assim, que simboliza também é cada vez mais ter pessoas que se parecem com essas pessoas noticiando isso, sabe? Então, assim, corpos pretos, periféricos, trazendo a notícia para a vida daquelas pessoas. Cada vez mais a gente tem essa ocupação. E não só notícia da quebrada, né, Thaís? É o que falou. A gente quer falar sobre economia, a gente quer falar sobre tecnologia, a gente quer falar sobre astronomia, a gente quer desvendar também outros campos que parece que a gente está fardado a falar de racismo e de tretas e de direitos humanos e de segurança pública. Não, sabe? A gente pode falar sobre vários outros assuntos e estamos buscando fazer isso, sabe? Buscando criar esses espaços, porque também não vejo que tem muitos desses espaços abertos para a gente que é da periferia, sabe? E mesmo assim, a gente pode trazer para dentro da economia a questão racial, para dentro da tecnologia a questão racial. Gente, tudo vai envolver a questão racial. Por que tudo vai envolver? Porque é uma reparação histórica. A gente vai... Tudo isso vai ser atingido de alguma forma. E é isso, é a gente poder falar em todos os espaços, porque, assim, por exemplo, a tecnologia... se a gente, isso que você falou para mim é muito profundo, porque a gente também falou disso pela manhã no evento que eu estava, né? Se somente pessoas que não são da quebrada e pessoas brancas falarem sobre tecnologia, a tecnologia vai ser desenvolvida de uma forma. Se tiver uma diversidade falando sobre a tecnologia, ela vai ser desenvolvida de outra. Entendeu? Então, tipo, a gente precisa... Eu estou trazendo a tecnologia como exemplo, mas tipo, pegando nesse campo todo, que eu concordo com você que é isso mesmo. A gente não tem que ter só uma mesa periférica para falar de periferia. Não é isso, né? Mas, enfim, mas aí respondendo... eu acho que eu respondi a sua pergunta. Além de vocês, obviamente, né? Quem que vocês falam hoje? Puta, essa pessoa aqui tem essa linguagem e esse corpo, que é o corpo periférico, falando, né? Exatamente sobre esse acreditamento, por exemplo. Acho que vocês deveriam falar das referências também, que são legais. Nem todo mundo está nesse colóquio. Sim. Que nem, tipo, se for para pegar referências, a gente tem um monte. Aqui mesmo nessa sala a gente tem várias referências. Tem aqui a Gisele, tem aqui o Marcos. Para dar nome, vamos falar aqui... Gisele Alexandre, do Manda Notícia, Marcos Velasco, do Quebrada Cast, Rafael Fisch na frente do... porque a intimidade te leva para esse lugar, né? Agir. Aí tem a galera da Fluxo Imagem, o Max, né? Então, que estava aqui na telinha. Então, assim, eu acho que a gente pode trazer como exemplo... Uma preta agora com espaço dentro da Band, como uma preta, sabe? A gente tem uma galera. Interessantíssimo, sabe? De trabalho... É isso, feito com uma qualidade incrível. A gente tem o Tony Marlon, por exemplo. Tony Marlon, por exemplo, que ele faz muitas coisas. Exatamente. Né? Ele pensa o campo. Ele pensa o campo, ele não está numa coletividade específica. Ele é uma pessoa que ele pensa o campo a partir das periferias. É isso que ele pensa, o campo do jornalismo, das mídias a partir das periferias. Então, assim, se é para traduzir esses exemplos, tem todos esses nomes e tem o dele que eu acho assim incrível, assim, o trabalho que ele traz e as coisas da forma como ele pensa, que eu acho que é muito incrível, assim, sabe? Vou colocar só mais um aqui, a Quebradinha, com o seu trabalho... sim. Com certeza. Arte visual, fazendo a reflexão da sociedade ali, com seu trabalho incrível, sabe? Para quem não conhece, pode buscar lá, que é potência. E eu queria abrir para ela, que ela queria fazer uma pergunta, acho que ficou... Tem ela lá também. Bom, uma pergunta para os dois, na verdade, mas podia começar pela Thaís. Eu queria saber se vocês, dentro dos coletivos de vocês, dentro das iniciativas, né, vocês têm trabalhado a questão da distribuição de fake news por WhatsApp,
e Telegram, né, especificamente, não redes de uma maneira geral, mas mais especificamente esses canais novos. Se vocês têm lidado com essas mídias, né, que são, de alguma maneira, distribuidores de notícias, né, e se existe no horizonte alguma possibilidade da gente fazer frente, né, ao que a como isso funciona hoje em dia, com esses disparos de milhões, né? Se isso é uma questão para vocês, como vocês trabalham? Bom, a gente... Vai vir muito na última mesa. A gente, no Desenrola, por exemplo, na época da pandemia, a gente... você não estava, né, Gi, no Pandemia Sem Neurose, né? No podcast do Pandemia Sem Neurose? Foi quando surgiu o Manda Notícias, durante a pandemia. Então, assim, que daí está aqui a Gi e a Alexandre, que é isso, né? Pensando nessa questão da distribuição para combater a fake news, surge o Pandemia Sem Neurose durante a pandemia, que era justamente porque era tanta coisa que estava sendo falada, vamos tomar cloroquina que está tudo bem. E a gente não tinha informação de quem estava perto. O que os nossos estavam pensando? Gente, se você tem cloro, tá se você lugar, tomar um pouco de cloro com água e não sei o que, surgiu isso, saca? Tipo, então, assim, muitas coisas. Que era só uma gripezinha, né? E aí a gente fez esse mini podcast, né, que a gente chamou assim do Pandemia sem Zapcast, do Pandemia Sem Neurose, que era de 1 minuto a 2 minutos. E aí ele começava falando mesmo numa linguagem que era para falar com a dona de casa da quebrada, entendeu? O zap da tia que vai chegando um monte de coisa, né? Que daí ela vai e replica, né? Só vai pegando, tipo, essa informação, e aí vai replicando, que é assim que propaga ainda mais a fake news, né? Porque, tipo, se eu recebi de uma pessoa de confiança, eu estou entendendo que aquele conteúdo é de confiança e eu estou passando adiante, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho do Pandemia Sem Neurose e distribuir mesmo nos WhatsApp, sabe? E foi muito legal esse trabalho, porque daí a gente conseguiu dizer, olha, não é não vai ser com a cloroquina que você vai conseguir evitar a Covid, ou, sabe? Você precisa usar máscara corretamente, você precisa lavar as mãos, sabe? Você precisa... Porque foi bem no início mesmo que era uma dúvida, surgiu tanta coisa assim, que as pessoas começaram a ficar confusas, principalmente quando, na época, o Mandetta, que estava como... Não tinha vacina, né? E o Mandetta, no início, ele vinha fazendo, todos os dias, ele fazia a coletiva de imprensa. Quando começou o rolo com o Bolsonaro, aí isso acaba. E aí, quando isso acabou, quando parou a coletiva de imprensa, que ele estava explicando para as pessoas como fazer, aí foi quando desandou a coisa, porque as informações falsas começaram a chegar de todos os cantos e de todas as formas. E aí a forma que a gente encontrou para ser mais rápido e direta, para além de pensar em portal de notícias, para chegar realmente em quem está bem na ponta lá, da tiazinha que, tipo, eu estou aqui com meu neto, que isso, que aquilo, foi dessa forma. E aí foi dessa forma também que foi surgindo o Manda Notícias, que está aí até hoje, entendeu? Então, basicamente, eu acredito que foi dessa forma. E eu sei que, por exemplo, tem lugares no Rio de Janeiro, que eu acho que ele vai trazer um pouco, eu esqueci o nome do pessoal que tem lá, que tem uma rede grande. Tem uma rede que você manda e eles analisam as notícias. Isso, via WhatsApp, sabe? E, assim, a gente aqui não tem essa rede grande dessa forma como tem lá. A gente chegou a ter formação, eu só esqueci o nome. Não é o Corona. É a... não lembro. Não lembro, mas é uma coletividade de quebrada de lá, que tem bastante... que tem uma somação, acho que é 10 mil pessoas que estão dentro dessa... Uma rede grande. Uma rede grande, sabe? Para receber notícias via WhatsApp, sabe? E aí, eu acho que eu te respondi, ou não? Porque aí agora eu fiquei assim, respondida, certo? Então, tá bom. Durante a pandemia também a gente fez um trabalho de combate a fake news, né? Fake news, principalmente dentro da favela, com muita desinformação, né? Muito complicado, né?
houve realmente um coletivo, né, vários coletivos, na realidade, se reuniram nas favelas do Rio de Janeiro, de combate ao Covid-19, e a gente teve algumas iniciativas interessantes também, porque, por exemplo, a Fiocruz colocou um edital, uma grana muito alta, né, de combate ao Covid-19, que muitos veículos entraram, né? Nós quisemos entrar nessa linha da saúde mental que nós consideramos importante, mas muitos veículos entraram por essa linha da informação. Bom, e o governo federal está preocupadíssimo. Lançaram uma campanha agora, que é uma campanha embrionária, mas eles vão investir muita verba aí para combate a fake news, que foi o fake news que elegeu o Bolsonaro, né? A gente sabe disso, né? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, né, cidadã, né, de combate ao fake news. Para finalizar, já está bem apertado no horário, só para não ficar sem a pergunta que a gente falou que ia ter, e aí a gente finaliza aqui a mesa. Eu me chamo Lola, sou produtora também de audiovisual, e aí eu queria fazer uma reflexão, né, e queria direcionar para a Thaís. A gente vê hoje, né, a gente hoje fala sobre, né, o audiovisual negro, né, os lugares, né, o jornalismo negro, e a gente está vendo hoje a maioria negra, né, Big Brother, o Alma Preta mesmo está na Band agora, na TV aberta, né, não só na internet. E aí trouxemos duas visões aqui, de um homem branco, né, e uma mulher preta de pele clara. E estamos falando sobre os alcances, né, deles, né, tanto você que, né, e você que vem das políticas públicas, né, e todo o seu corre diário, né? Que a gente sabe que o corre de uma mulher preta periférica é um rolê enorme. Então, eu queria saber se você, como mulher negra periférica, se você tem essa visão de que o seu alcance também é sobre isso, né? Sobre a sua casca, sobre do lugar de onde você vem e sobre os alcances que nós, mulheres pretas, ainda, né, a gente está vendo no Big Brother mesmo, né, que é difícil, somos a base da pirâmide mesmo, né, e estamos vendo isso, vemos isso nas práticas, estamos vendo isso agora, né, nessa mesa. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, tem muitos desafios, como esse exemplo que eu dei, né, de chegar no espaço, ser direcionada para o buffet e tudo mais. Mas, gente, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu respiro fundo e sigo. O meu corpo tem que estar nos espaços e pronto, entendeu? Então, assim, eu tinha duas escolhas quando eu cheguei aqui em dezembro, que aconteceu isso comigo. Ou eu ia lamentar, ou eu ia para cima. Então, eu prefiro ir para cima, entendeu? Então, tipo, eu acho que basicamente é isso. O que foi ir para cima? Vou fazer meu trabalho, vou apresentar meu trabalho muito bem, as pessoas vão conhecer o meu trabalho, mas eu também vou trazer o que aconteceu comigo, o racismo estrutural que aconteceu comigo aqui, sabe? Então, assim, durante o longo desses 10 anos, passei várias dificuldades referente a isso, porque é isso, a gente bate na porta, aí a gente, que nem na questão das marcas mesmo, né? Mas eu trago isso como uma reflexão referente ao racismo, mas também referente à questão social, entendeu? A linguagem. Porque, por exemplo, ele aprendeu uma linguagem para poder, tipo, conseguir extrair o dinheiro das marcas. Isso tem muito a ver com a linguagem, sabe? Aí eu vou te falar uma coisa. Quem me ensinou minimamente sobre uma linguagem de conseguir apoio, sabe, pensando em fundações, é um homem branco de quebrada chamado Tony Marlon, sabe? É uma pessoa antirracista, entende? Então, assim, tipo, quando a gente pensando tipo na estrutura dele, porque eu não consegui desvincular, mas quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas brancas de quebrada, o Max que está ali, a gente sempre conversa. A gente fala assim que a gente brinca, pelo amor de Deus, hein, gente, não vem falar de racismo reverso, tá? A gente brinca que a gente tem os nossos brancos, que são as pessoas que colam com a gente, e as pessoas que estão no corre com a gente. E essas pessoas brancas, elas também entendem quais são os privilégios que elas têm por conta da cor da pele delas. Entende? É óbvio que se o amigo aqui ele vai dialogar com um diretor de uma marca, ele, por ser branco... Isso, gente... E homem, né? Tem esse lugar também, entendeu? Que é bem importante. Ele vai conversar e eu vou conversar, a probabilidade da forma como esse diretor vai tratar
ele vai ser muito diferente da forma como vai me tratar. Entendeu? Então, assim, isso tem a ver com o racismo, tem a ver com a questão de classe e tem a ver com o machismo. Né? São todas essas coisas ligadas. Entende? Não, e é isso. Eu acho que o que a gente tem que fazer é continuar indo para cima. A gente não pode desistir das coisas que a gente quer por conta disso. A gente tem que respirar fundo e seguir. Entendeu? Porque, assim, os nossos corpos hoje estão aqui ocupando esse espaço do SESC, que é um centro de pesquisa e formação. Que até um tempo atrás, o amigo que está aqui, que é do SESC, você é do SESC, né? Ele só está há 2 meses. Mas, um tempo atrás, eu tenho certeza que corpos pretos não pisavam nesse espaço. Você entendeu? Para pensar, porque isso aqui é um espaço de pensar, é um espaço de pesquisa, de pensar. Entende? Então, eu acho que, cada vez mais, nós temos que ocupar esses espaços. Mas uma coisa que eu acho que eu posso deixar assim, para além das frentes que a gente tem, é que o que a gente está pensando no Desenrola é nessa construção realmente política do campo do que é a comunicação periférica, sabe? Preta e periférica. Do tanto que a gente precisa avançar e ocupar espaços. Então, por exemplo, no mês que vem, né? Amanhã já é dia 1º de abril, né? Mês que vem, em maio, a gente vai estar participando, por exemplo, de uma mesa no Festival 3i, né? Que é organizada pela JOR, que é uma associação de jornalismo digital do Brasil. Então, assim, o Festival 3i, no primeiro ano, ele tinha muito mais pessoas brancas do que pessoas pretas, né? E aí a galera do jornalismo tradicional, a maioria das pessoas é desse jornalismo hegemônico. E a gente vai estar lá ocupando esse espaço. Então, assim, tipo, eu acho que a nossa luta, pensando no Desenrola, e não só no Desenrola, mas em todos nós que fazemos mídias, né, periféricas, que fazemos comunicação a partir das periferias, eu acredito que a gente tem que ocupar cada vez mais espaços como esse festival e outros espaços de outros eventos como esse, que até então corpos pretos não eram vistos dentro desses espaços. Eu acho que, basicamente, pensando assim numa incidência política do Desenrola, mas pensando não somente no Desenrola, porque eu acho que não adianta o Desenrola chegar nesse espaço e o Manda Notícia não chegar, sabe? E a Fluxo Imagem tipo, não chegar, entende? De vocês não chegar. Eu acho que todo mundo tem que chegar junto, porque tem espaço para todo mundo, entendeu? Porque a gente precisa, só o nosso trabalho do Desenrola não dá conta de tanta coisa. Todas as mídias eu acredito que as mídias periféricas, eu não acredito que nós somos concorrentes ou inimigas. Não, nós somos parceiras e cada um faz um trabalho que é para poder fortalecer de alguma forma e impactar positivamente a sua quebrada. Eu acho que é isso.